Então aqui a gente tem os poliribossomos livres, vão sintetizar principalmente proteínas que vão permanecer no citosol, tá? E aqui os ribossomos associados à membrana do retículo. A gente vai começar a ver agora, pessoal, que quando essas proteínas elas são direcionadas para serem formadas ao longo do retículo, elas vão ser marcadas como uma partícula, é uma partícula de reconhecimento, tá? E a partir daqui, essa proteína ela vai sofrer o que a gente chama de endereçamento de proteína. Então, dependendo da partícula, tá, de reconhecimento que for conjugada nessa proteína, ela vai sofrer processos de transformações diferentes. E com isso, ela vai ser encaminhada para locais também diferentes dentro da célula. Então a gente tem os ribossomos associados ao retículo, eles vão produzir proteínas que vão ser jogadas, tá, ou formadas, sendo direcionadas para dentro das cisternas do retículo endoplasmático rugoso. Tá? Essas proteínas aqui dentro, elas sofrerão inúmeras modificações. E dependendo dessa modificação, ela vai receber uma partícula de reconhecimento, uma partícula sinal, que vai direcionar ela ou para a membrana plasmática, tá? Ou para o complexo de Golgi, ou ela vai ser direcionada para ser secretada, tá? Tanto de forma direta quanto pelo transporte vesicular, ou ela vai ser direcionada para os lisossomos. Então, esse caminho aqui é o caminho que a gente chama de sistema vacuolar celular. Os ribossomos dispersos no citoplasma, eles vão conjugar proteínas que irão permanecer no citoplasma, tá? Então, no sistema que a gente chama de sistema não vacuolar, a gente vai ver isso como, principalmente aqui as endomembranas, os cloroplastos e os peroxomos, só que também algumas proteínas elas são direcionadas para o núcleo, tá? Então, é muito comum em alguns tipos de células nós temos mais a participação de síntese proteica ocorrendo através desses ribossomos que estão dispersos no citoplasma. Então aqui a gente tem alguns exemplos, tá? A gente tem aqui um eritoblasto, uma célula sanguínea jovem, e as proteínas elas tendem a permanecer aqui no citosol dessa célula. Então, dependendo da função, por exemplo, no leucócito, o eosinófilo, a gente sabe que o eosinófilo é uma célula granulosa, uma célula cheia de grânulos, tudo bem? E esses grânulos, eles são sintetizados e eles ficam ali armazenados para o momento certo eles serem liberados pela célula. Por exemplo, a gente tem também os mastócitos, tá? Os mastócitos são células rícolas, são granulócitos, tá? rica em grânulos, e a partir do momento que eles são ativados, eles liberam seus grânulos, aí, principalmente em condições alérgicas, tá? Em condições, em reações contra vermes, parasitas, tudo bem? Principalmente aí o papel eosinófilo e o mastócito. Tá? A gente tem síntese em retículo, em algumas células, e essa síntese ocorre e a gente não consegue ver grânulos no citoplasma. Tá? Então, normalmente, quando isso ocorre, quando a célula vai liberar essas proteínas ou esses mediadores para o meio externo, ela acontece de forma constitutiva, tá? Então não fica nada armazenado no citoplasma. Quando ela é ativada, inicia a síntese proteica e essa síntese já é direcionada para uma determinada região para ser liberada pela célula, tá? A gente pode ter esse exemplo nos plasmócitos, tá? Células daí da nossa imunidade produtoras de anticorpos, no fibroblastos, que são células do conjuntivo, onde vão sintetizar principalmente a matriz extracelular. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de célula, uma célula onde a gente vai percorrer todo esse caminho vacuolar para a exocitose de vesículas e de grânulos. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, células acinosas do pâncreas e células das glândulas salivares, elas sintetizam, tá, no retículo endoplasmático rugoso, há um transporte para o Golgi, e do Golgi elas ficam ali esperando serem acionadas para liberar
essas vesículas para o meio exterior. E como que acontece esse reconhecimento, pessoal? Da onde que a proteína tem que ir, como que inicia isso? Tá. Então a gente tem aqui, pessoal, um RNA mensageiro, inicia a formação do complexo RNA mensageiro e a união das duas grandes subunidades ribossomais. Esse complexo ele vem sendo direcionado aqui ao longo das membranas do retículo, tudo bem? Alguns ribossomos eles já estão aderidos a essa membrana. Outros eles vêm através de mecanismos de reconhecimento. Tá? Então a gente tem diversas estruturas que são chamadas de partículas reconhecedoras de sinal. Tá? E essas partículas elas reconhecem segmentos de aminoácidos dentro dessas proteínas ou dentro dessa macroestrutura aqui e direcionam esses ribossomos juntamente com essa sequência sinal aqui que está sendo formada ao longo do retículo. Por quê? Porque aqui no retículo a gente vai ter receptores, que são chamados receptores reconhecedores da partícula sinal. Então esses receptores reconhecem essa partícula e aí a gente tem algumas moléculas que estão associadas, que fazem parte dessa associação, dessa junção aqui estrutural. E a partir do momento que essa proteína é reconhecida e esse ribossomo é aderido à membrana, começa-se ou tem fim a síntese dessa proteína. Dentro da cisterna do retículo endoplasmático, então, a gente pode supor que aqui dentro só tem estruturas que receberam, tá, essa partícula de reconhecedora de sinal anteriormente para serem direcionadas aqui para dentro. Assim como uma partícula reconhecedora de sinal que leva uma proteína para um lisossomo ou para um complexo de Golgi vai ter a mesma função. Então, cada sistema de endomembrana, cada organela, ela possui um conjunto de moléculas e de enzimas totalmente diferentes uma das outras. Tá? Então, aqui dentro do retículo, nós temos enzimas como a peptidase sinal, que a partir do momento que a sequência sinal passa por ela aqui, ela cliva a sequência sinal. E a partir desse momento, a proteína passa a sofrer inúmeras reações aqui dentro, até ela estar enovelada ou ela está direcionada para uma outra região da célula. Então ela sofre modificações. Eu comentei com vocês o papel das chaperonas ou das proteínas do choque térmico. Tá? Essas proteínas chaperonas, elas têm um papel muito importante na síntese, na formação final das proteínas. Por quê? Quando a proteína começa a se dobrar e se novelar, ela deve possuir um padrão exato na sua conformação, um padrão estrutural que obedece, tá, a sua sequência de aminoácidos, e essa sequência de aminoácidos ela vai me gerar um padrão, e esse padrão ele está associado à função dessa proteína. Então, uma proteína mal formada aqui, ou mal conjugada, depois ela será eliminada. Ela vai perder sua função. Então, as chaperonas, elas auxiliam nesse dobramento, nesse desdobramento da produção final das proteínas. Se a gente faz um nocaute, por exemplo, de um grupo, de uma chaperona ou de uma proteína de choque térmico em modelo animal, a gente pode levar aí uma interrupção de inúmeros ciclos vitais da célula. Tá? Tamanha a importância de uma chaperona para a produção final de uma proteína. Então aqui a gente tem no citosol, tá, uma partícula reconhecedora que irá direcionar essa proteína ao longo da luz, tudo bem, do retículo endoplasmático rugoso. E nesse retículo ocorre uma reação chamada de glicosilação. Essa glicosilação
ela é muito importante para a formação das glicoproteínas. E na glicosilação, a gente vai ter a adição então de grupos de açúcares e carboidratos, tá, às proteínas. Em muitos casos, essa glicosilação ela vai ser responsável em marcar a proteína para dar um destino a essa proteína. Por exemplo, proteínas marcadas com mannose, elas normalmente são direcionadas aos lisossomos. Tá? Então, além dessa reação aqui que pode gerar uma glicoproteína lá no final, essa reação de glicosilação muitas vezes forma uma glicoproteína para direcionar o trânsito dessa proteína dentro da célula. Tá? Então aqui a gente tem as cisternas, tá? A gente tem uma gordura de membrana aqui chamada de dolicol, que vai se ligar a essa proteína, tá? E a gente vai ter adição através de inúmeras enzimas aqui, como por exemplo a ligosacariltransferase, que vão transferir esses resíduos de açúcares às proteínas, tá? Até elas formarem uma maturação final. Só que essas proteínas, para permanecerem dentro do retículo, elas devem possuir uma sequência que é chamada de sequência Quedel. Tudo bem? Sem essa sequência, essa proteína ela sai depois, posteriormente, da cisterna. Então, quando a proteína ela deve ficar ao longo do retículo, ela recebe essa sequência e ela vai permanecer dentro do retículo. Agora, quando essa proteína é formada e ela vai sair posteriormente do retículo, a célula vem, então, um conjunto enzimático, retira essa sequência sinal aqui. Essa proteína pode ser, então, liberada ao longo da luz do retículo endoplasmático.